A construção de ferrovias geralmente é tudo, menos padrão ou rotina. Extraída do cérebro de engenheiros ultra criativos e às vezes desesperados, estes são os trens mais perigosos do mundo. Evite andar neles. Número 10. Trem para as nuvens, na Argentina. Os Andes são conhecidos como formações geográficas excepcionais, que oferecem algumas das rotas de montanhismo mais ambiciosas do planeta. Trem para as nuvens, na Argentina, sobe pouco mais de 4.200 metros acima do nível do mar, passando por vários tipos de paisagens e zonas climáticas espetaculares. O trem atravessa planícies áridas, municípios rochosos e paisagens de alta altitude, onde o ar é suficientemente rarefeito, criando desafios para quem não está acostumado. E por falar nessa altura, o oxigênio a bordo está disponível em caso de sintomas médicos devido à altura excepcional alcançada na viagem. A construção da incrível rota ferroviária começou em 1921, sob um plano para conectar o norte da Argentina com as terras chilenas através dos Andes. Como os trilhos cobrem as variações entre picos e vales imensos, os desníveis são nivelados por cavaletes cuidadosamente construídos, dotados de uma incrível variedade de vigas que passam abruptamente entre trilhos ferroviários, contornando as bordas das encostas como folga suficiente feita nas rochas. A trilha típica pode parecer a exceção e não a norma em tais partes da rota. Enquanto o trem para as nuvens atinge alturas impressionantes, o nome na verdade se refere às nuvens de vapor da locomotiva, que flutuam no ar frio em vez de qualquer nuvens naturais que possam ser encontradas ao longo do caminho. Número 9. Ferrovia da Mauritânia, deserto do Saara. Sim, há um trem que passa por areia movediça e calor escaldante, com 703 km de extensão. A Ferrovia da Mauritânia desafia o isolamento escaldante do Saara. Os trens aparentemente intermináveis que vão do deserto à costa ao longo desta rota, a Ferrovia Nacional da Mauritânia, o principal país africano dominado pelo deserto do Saara, são os trens de carga mais longos do mundo, com 2.400 metros de comprimento. A rota é usada para transporte de minério de ferro por longas distâncias, através do deserto até os portos onde é embarcado. Como a nação está totalmente desolada, a exportação de minério de ferro desempenha um papel crucial na sobrevivência do país. Embora os trens sejam destinados principalmente a transporte de carga, os passageiros podem viajar nos trens escolhendo viajar gratuitamente nas tramões ou pagar uma pequena taxa para viajar nos assentos disponíveis. Mas se o trem quebrar no calor extremo do Saara, os resultados podem ser desastrosos para os viajantes. Os riscos de se aventurar nas trilhas do deserto incluem tempestades de areia extremas provocadas por fortes ventos do deserto e areias finas e facilmente perturbadas que caracterizam a paisagem do deserto. Número 8. Rota do Túnel de São Gotardo, na Europa. O norte e o sul da Europa podem ser geograficamente diferentes e separados por enormes picos alpinos que se erguem acima das florestas e campos inclinados. Mas o notável túnel Gotardo resolve o problema cavando diretamente através das montanhas, conectando a Europa a ambos os lados dos poderosos Alpes suíços indo para a direita em seções. Esse é o túnel ferroviário mais longo do mundo, com 53 km de extensão, reduzindo bastante a necessidade de tráfego de caminhões. O túnel também não é apenas o mais longo túnel ferroviário existente no planeta, mas também o mais profundo abaixo da superfície. Em seu ponto mais profundo, o notável túnel fica a mais de 2 km abaixo da superfície montanhosa acima, pois transporta trens para a desolação subterrânea, substituindo o tráfego de 1 milhão de caminhões que transportam mercadorias todos os anos. O túnel de dupla paisagem liga o município de Excel, de nome alemão, e localizado ao norte da Suíça, com o município de Gotardo, na Suíça, ao sul. A rota do túnel foi aberta em uma cerimônia que envolveu centenas de passageiros, que tiveram a oportunidade de andar de trem em cada sentido. Número 7. Ferrovia Qinghai para o Tibete, Ásia. A ferrovia mais alta do mundo, a Ferrovia Qinghai ao Tibete, atinge uma altura impressionante de pouco mais de 5.072 metros em seu ponto mais alto, enquanto sua altura média permanece excepcional em quase 4.500 metros. A ferrovia passa pelo túnel ferroviário elevado mais alto do mundo, com seções de pista passando por condições severas de congelamento. A rota contém vários elementos recortes no traçado da pista, incluindo o túnel de planalto mais longo do planeta, na montanha Kunlun, que se estende por 1.686 metros, enquanto o túnel de Ferguson fica no topo dos recordes mundiais para o túnel que está em maior elevação, sendo construído a 4.905 metros. A ferrovia é conhecida como um grande feito da engenharia chinesa, destacando-se com muitas soluções de engenharia engenhosas e desafiadoras, dadas as grandes distâncias envolvidas na rota, as localizações remotas e a necessidade de construir trechos da via em solo congelado que nunca derrete. A rarefação do ar em altas altitudes mais elevadas ao longo da rota apresentou desafios não apenas para os passageiros, mas também afetou significativamente os trabalhadores da construção, a tal ponto de estabelecer instalações de oxigênio. Os
passageiros preenchem uma declaração de saúde e também recebem máscaras de oxigênio pessoais, enquanto as janelas do trem filtram um excesso de raios ultravioleta. Número 6. Katoomba Scenic Road Haya, na Austrália. A Austrália pode ser pensada como uma terra de terreno plano e desértico, mas vale lembrar que, embora essa impressão possa ser verdadeira, em grande parte da paisagem australiana existe variação topográfica. As montanhas azuis de Nova Gales do Sul não são apenas características naturais notáveis, mas também abrigam um sistema ferroviário incrível, que é uma atração turística. Apresentado como o funicular mais íngreme do mundo e o sistema ferroviário de passageiros mais íngreme do mundo, foi originalmente construído no final do século XIX e tem uma história rica, tendo sido construída para auxiliar nos aspectos de transporte às operações de mineração. O funicular indica que a ferrovia opera com auxílio de tração por cabo, elevando os vagões em declives acentuados, o que de outra forma representaria o desafio intransponível para as viagens de trem. Com trilhos fixados em 52 graus, que é uma inclinação de 128%, a ferrovia incrivelmente íngreme agora vê veículos modernos funcionando como uma atração para os ousados viajantes ferroviários. A ferrovia oferece vistas espetaculares de formações montanhosas, florestas e falésias, enquanto atravessa um terreno desafiador. Em uma seção particularmente arrepiante, a ferrovia desce 310 metros, enquanto percorre um túnel ao lado de um penhasco de montanha. Número 5. Ferrovia de Oudtshoorn, na África do Sul. Essas rotas ferroviárias foram o último trem a vapor de passageiros continuamente operado na África, terminando as operações em junho de 2009. A ferrovia foi concluída em 1928 em uma das cidades de George e Kisna, na Cabo Ocidental, África do Sul. As viagens de 3 horas também param nas cidades de Guinness, Golcama e Seigfeld. A rota cênica de 63 km abraça a costa acidentária de Gade Road, antes de terminar atravessando uma ponte sobre a própria lagoa. A Companhia Ferroviária Sul-Africana opera nessas rotas. Foi declarada a ferrovia oficialmente preservada em 1992, transportando cerca de 40 mil passageiros por ano na época. Uma década depois, transportava 115 mil passageiros por ano, 70% dos quais eram turistas estrangeiros. Número 4. Travessia do aeroporto de Gilbert, na Nova Zelândia. A Nova Zelândia não é a maior nação do mundo, e a competição por terrenos planos podem ser usados para fins que dependem especialmente de terrenos planos, por exemplo, um aeroporto, é importante em certas áreas. Um exemplo dramático de compartilhamento de espaço e infraestrutura de transporte é uma ferrovia que cruza um aeroporto. A ilha norte da Nova Zelândia, a ilha ferreira de Petsmon Norte, a Gisborne, cruza a pista do aeroporto Gisborne. Qualquer erro por parte de um piloto ou engenheiro pode fazer com que o avião colida com um trem que cruza o meio da pista, em um ângulo reto, mas não se preocupe, os horários são cuidadosamente coordenados. Ainda assim, uma locomotiva cruzando uma pista pode surpreender os despreparados. A ferrovia está ocupada durante todo o dia e noite adentro, de acordo com as rotas de trem programadas. Em contrapartida, a pista está em operação apenas para atender o tráfego aéreo entre 6h30 da manhã e 8h30 da noite. Durante o dia em que ambos estão em pleno uso, então, coordenar a chegada e a partida de aeronaves com trens aparentemente deslocados cruzando a pista parece ser uma tarefa em tanto. Aviões e trens param uns aos outros. Número 3. Ferrovia de Birmania para Tailândia, Ásia. Ferrovia da Birmania, também conhecida como Ferrovia da Morte, é uma ferrovia de 415 km entre Bangkok, na Tailândia, e Transbiwai, na Birmania, construída pelo Império do Japão em 1943 para apoiar suas forças na campanha da Birmania. Essa ferrovia completou as rotas ferroviárias entre Bangkok, na Tailândia, e Yangon, na Birmania. A linha foi fechada em 1947, mas o trecho foi reaberto 10 anos depois, em 1957. A empresa ferroviária, com sede na Tailândia, opera nessas rotas. Número 2. Ferrovia do Nariz do Diabo, no Equador. Partindo de uma pequena cidade chamada Luz, no Equador, Simbambe tem uma linha férrea espetacular de 14 km. Os trilhos estão dispostos em várias linhas, até que em algum ponto o trem desce 500 metros e fica quase na vertical. Os engenheiros conseguiram subir a subida íngreme usando interruptores. Graças a eles, os trens zigue-zageiam pela estrada íngreme, movendo-se de um lado para o outro. Esta seção é uma das ferrovias mais perigosas do mundo. Para uma dose extra de adrenalina, você pode andar no teto do trem, mas é por sua conta e risco. Número 1. Kuranda Scenic Raya, Austrália. A Kuranda Scenic Raya tem 34 km de extensão, conectando Cairns e Kuranda, em Queensland, na Austrália. A linha foi construída entre 1882 e 1891 e passa pelas densas florestas tropicais. Para você ficar sabendo as principais curiosidades pelo mundo, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.